Caros amigos e amigas, mais uma vez aqui estamos para transmitir a voz do pastor, querendo fazer chegar até vocês todos a mensagem do Evangelho e também das leituras bíblicas que o acompanham. Queremos, pois, neste dia, refletir sobre a realidade que é muito humana, mas que ao mesmo tempo o próprio Jesus manifestou a sua rejeição. É a realidade de querer ser o primeiro em tudo, de querer ocupar os melhores lugares, de querer ser privilegiado, enfim. E na igreja isso não funciona. Não funciona. Vamos escutar, pois, primeiro a primeira leitura, que nos fala de um Cristo sofredor, de um Cristo que com o sofrimento vai salvar a humanidade. Escutemos, pois, com atenção. Ela é muito curta, é uma leitura do profeta Isaías, e diz assim: O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minha gente, esta leitura breve do livro do profeta Isaías, ela é conhecida como o quarto cântico do servo de Javé. Uma figura enigmática que o profeta anuncia como o salvador da humanidade. Mas, curiosamente, é um salvador não guerreiro, não poderoso, mas humilde. Vai salvar a humanidade com o seu sofrimento. Pelo sofrimento, vai libertar. E pelo sofrimento também, ele vai manifestar um sinal da presença de Deus no meio da humanidade. O sofrimento não é sinal de condenação, tudo o contrário, é sinal de amor. O sofrimento do servo o faz alcançar a luz e a ciência perfeita. Pelo sofrimento, o servo, ele vai se preparar para a entrega a Deus. E diz o texto aí, embora muito breve, diz que ele vai fazer que inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas e pecados, sejam libertados do próprio pecado. Como podemos entender, aqui há umas referências muito claras a respeito de Cristo Jesus, que morreu na cruz. Ele carregou sobre si todos os pecados da humanidade e pela cruz trouxe para todos nós, não só para os homens do seu tempo, mas para toda a humanidade, trouxe a redenção. O sangue derramado na cruz é sinal de redenção, para toda a humanidade. Por isso a humanidade, vendo Jesus na cruz, deve ter um sentimento de alegria, porque a cruz é o sinal da nossa salvação. É o sinal que Deus usa para nos salvar, para manifestar sobre nós
o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Isto tudo faz parte de um grande mistério que nós nem sempre chegamos a compreender. Porque Deus, o Pai, envia ao mundo o seu Filho para ser sacrificado, para morrer na cruz, para libertar os pecados da humanidade. E Jesus, o Filho, aceita esta tarefa de dor e de sofrimento, aceita por amor ao Pai e por amor a toda a humanidade, aos seres humanos que somos todos nós. Não só a humanidade do seu tempo, mas a humanidade de toda a história humana. Porque na morte de Jesus, todos os seres humanos, no seu sangue derramado, todos nós, seres humanos, recebemos a salvação. É claro que depois cada ser humano tem que fazer as suas escolhas e decidir-se por Jesus para que esta salvação se realize completamente. Mas Ele, derramando o seu sangue na cruz, já nos tornou preparados para a salvação. Este é o grande mistério de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. O mistério pelo qual Jesus não poupou a sua vida, mas por amor ao Pai e por amor à humanidade, tudo é necessário falar, porque não é só amor ao Pai o que Jesus experimenta, é amor a toda a humanidade, que Ele sente também. Por amor a toda a humanidade, Ele vai morrer na cruz. De uma maneira indigna, torturado, vai morrer na cruz. Vai entregar a sua vida para que toda a humanidade realmente seja salva. Este é o mistério de Cristo Jesus, que nós nem sempre chegamos a compreender em plenitude. Porque Cristo escolheu este caminho da cruz? Porque o Pai permitiu isso? E a única resposta que nós encontramos, a única resposta é o amor. O Pai permitiu isto porque nos ama. E Jesus aceitou o sofrimento da cruz, da morte, também porque nos ama. Este é o mistério de Deus. O mistério de Deus que se resume tudo na palavra amor. Porque Deus nos ama e quer o nosso bem, não quer a nossa condenação à qual nós estávamos realmente encaminhados pelo pecado, porque Ele realmente nos ama. Deus, em Jesus Cristo, encontrou um meio para alcançar a salvação para todos nós. É verdade que esta salvação agora deve ser querida por nós. Não adianta que Jesus tenha morrido por nós se nós não queremos esta salvação. E com nossos atos irresponsáveis, muitas vezes manifestamos, é isso aí, que nós não queremos ser salvos. Que não queremos ser salvos. Com nossos atos expressamos isso. Expressamos uma falta de desejo de sermos salvos, de receber este dom gratuito de Deus que o Pai nos oferece através da doação do seu Filho. E nisto manifestamos mais uma vez, não só quando pecamos, mas também quando não aceitamos a salvação dele, quando não reconhecemos a sua salvação, aceitamos mais uma vez nossa condição de pecadores, afastando-nos de Deus. Deus, que nos ama, preferiu enviar o seu Filho para nos salvar, antes que nós nos perdêssemos pelo pecado. Esta é a salvação que Jesus nos dá, que Ele nos concede e que nós temos que acolher
e aceitar, porque é para o nosso bem e porque é a expressão do amor de Deus em nossa vida. Vamos, pois, agora entrar na segunda leitura. Esta segunda leitura é da carta aos Hebreus. É também muito curta. E o tema de Jesus vem aqui agora apresentado como o tema do sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. E o texto nos lembra que assim como o sacerdote, o sumo sacerdote, não todos os sacerdotes, mas o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, Sancta Sanctorum, que era um espaço, ou digamos assim, o espaço mais íntimo do templo, onde o sumo sacerdote oferecia incenso a Deus uma vez por ano. Diz também o autor da carta aos Hebreus que Jesus entrou também, mas não no templo, entrou no céu. Entrou no céu. Jesus está no céu, entrou após a sua ressurreição, entrou no céu e lá, ou desde lá, exerce a sua função sacerdotal, que fundamentalmente é a função de conduzir a humanidade, conduzir os seres humanos à salvação. O sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus e os seres humanos. Cristo Jesus fez esta mediação entre o Pai e nós, levando-nos a Deus, levando-nos ao Pai. Jesus manifestou o seu sacerdócio, a sua missão sacerdotal, que consiste fundamentalmente em salvar-nos, em tirar-nos do pecado e preparar-nos para o encontro com Deus, com o Pai. Essa é a missão principal de Jesus. E é isso que é recolhido nesta leitura da carta aos Hebreus. Pois, como já falei outro dia, o autor, embora sempre foi, durante muitos tempos, foi reconhecida como carta escrita por São Paulo, hoje nós sabemos, por causa da temática, do estilo em que está escrita a carta, sabemos que provavelmente não é uma carta de São Paulo. Não foi São Paulo que escreveu esta carta, mas algum discípulo dele. E como na antiguidade era costume assinar e colocar o nome dos famosos, colocaram o nome de São Paulo no final da carta, mas provavelmente a carta não é dele. Tá? Então, esta carta recolhe, pois, essa perspectiva sacerdotal, essa perspectiva do sacerdote que é chamado a conduzir o seu povo e a salvar o seu povo. E esta é fundamentalmente, desde outra perspectiva, a missão de Cristo Jesus. Jesus é aquele que é chamado a salvar a humanidade. E mais uma vez, nós acabamos caindo no tema da primeira leitura, porque Jesus vai salvar com o sofrimento e com a morte. A morte de Jesus é sinal da nossa salvação. É sinal da nossa salvação. Pela morte, Jesus vai nos salvar. Vai nos libertar do pecado e dar-nos condições para que nós, desde a nossa fragilidade, possamos também crescer no amor a Deus, ao Pai, e possamos também
ter direito um dia à herança de Deus, que é o céu, a herança que Deus prometeu à humanidade. Que um dia realmente nós tenhamos esse direito. É o que nós esperamos, é o que nós queremos. Tá? Sabemos que nesta vida teremos muitos sofrimentos ainda, mas queremos que um dia realmente todos nós possamos estar no céu, gozando da alegria celestial, da alegria da presença de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo, porque Deus, repito mais uma vez, já tenho falado outras vezes, Deus é Espírito, é Pai e é Filho. São três pessoas diferentes, na mesma dignidade, no mesmo poder, mas diferentes. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo realmente façam possível que nós um dia possamos estar na presença dele, na presença de Deus, no céu. E passamos então agora para a leitura do Evangelho. Neste domingo, o Evangelho traz uma leitura interessante e coloca Tiago e João, os filhos de Zebedeu, como protagonistas. Vamos, pois, escutar com atenção esta leitura do Evangelho. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante esta leitura do Evangelho e a postura, a atitude, o desejo de Tiago e João. Tiago e João querem um lugar, um à esquerda e outro à direita. É bom recordar que, antigamente, aqueles que sentavam à esquerda e à direita do rei eram o segundo e o terceiro
do reino. Eram pessoas importantes no reino. Pessoas que governavam junto com o rei. E é isso que estão pedindo Tiago e João. Que Jesus permita que eles fiquem um sentado à direita e outro à esquerda. Jesus imediatamente chamou todo o grupo, porque vocês podem compreender como os outros apóstolos ficaram bravos. Ficaram bravos contra Tiago e contra João. O texto não diz se ficaram bravos porque eles também queriam ocupar aqueles lugares ou pela pretensão dos dois. O certo é que eles ficaram realmente bravos. E Jesus se sente na necessidade de explicar isso melhor para eles, para que de uma vez por todas eles entendam. Estão motivados por um prestígio humano, estão motivados por ter lugares de destaque dentro do grupo de Jesus, estão motivados por privilégios. E Jesus vai lhes dizer que o privilégio, o verdadeiro privilégio, que faz que uma pessoa seja considerada a primeira, é o serviço. É servir os outros. É ser pequeno, se fazer pequeno para servir as outras pessoas. Parece que este tema foi um tema difícil de entender aos apóstolos. Eles tinham dificuldade de entender isso. Em várias ocasiões aparece este tema de querer ser mais do que os outros, de querer ser primeiro ou anterior aos outros, de querer ser mais importante. E Jesus, ele foi aos poucos afunilando este tema e mostrando para eles que aquele que se torna pequeno, esse é o grande no reino de Deus. Que aquele que é servidor de todos, esse é grande no reino de Deus. Mas eles, os apóstolos de cabeça dura, não entendiam isso. E chegam ao atrevimento, porque não deixa de ser um atrevimento de Tiago e de João, encarar Jesus e pedir sentar à sua esquerda e à sua direita, nos dois lugares, fora do lugar central que é do rei, nos dois lugares mais importantes do reino. Eles querem ficar lá. Eles têm desejo de mandar, de poder. É isso que motiva a escolha de João e de Tiago. O desejo de ser mais importantes do que os outros, de ser mais importantes, e de realmente poder mandar mais, ter mais autoridade. Jesus, então, vai questioná-los e vai perguntar, bom, mas vocês estão dispostos a ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Aqui o batismo a que se refere é a cruz, é o sofrimento. Mas até nisso eles são atrevidos. São atrevidos. Sim, nós estamos dispostos. Nós veremos ao pé da cruz como realmente não estavam tão dispostos assim, não. E como muitos deles, dos apóstolos, não só Tiago e João, mas muitos dos apóstolos, naquele dia, eles correram e se esconderam. Estavam com medo. Não estavam tão dispostos a entregar a vida por Jesus. Pois bem, Jesus diz sim, vocês vão realmente, e efetivamente ambos, tanto Tiago, eles não só simplesmente são considerados apóstolos, mas também são considerados mártires. Acabaram entregando a vida, sendo martirizados por Cristo Jesus. Cada um no lugar
onde o destino os colocou. São considerados mártires, quer dizer, entregaram a vida por Cristo Jesus. Então Jesus diz isso para eles: não, vocês vão realmente ser batizados, vocês vão morrer, vocês vão ser batizados com o batismo de sangue, com o batismo de sangue. Mas colocar um à esquerda e outro à direita não cabe a mim. Essa é a missão do Pai. Esses lugares são para aqueles que o Pai quis. Estão reservados para as pessoas que o Pai destinou. E não cabe a mim indicar esses lugares. Com essa resposta, Jesus, então, fechou o assunto, mas ficou no ar, entre todos os apóstolos, ficou no ar um ressentimento para os dois, já que tinham se atrevido a fazer esse pedido, que é realmente um pedido importante, né? Poder ficar à esquerda e à direita de Cristo Jesus no seu reino. Mas, como digo, Jesus, mais uma vez, catequiza, porque essa é a missão de Jesus, catequizar. Quando os apóstolos pensam de uma maneira diferente, que não é a maneira de Cristo Jesus, de ver as coisas, de interpretar as coisas, então Jesus reúne o grupo e os catequiza, e os ensina, e os mostra qual é a verdade a respeito de todas estas coisas. E neste caso concreto, Jesus lhes mostrou que não só não cabia a ele repartir esses lugares, como que também anunciou de alguma maneira os sofrimentos que eles iriam passar por causa de Jesus. Quer dizer, Jesus, não só ele morreu na cruz, mas também ele conduziu os seus apóstolos pelo caminho dos sofrimentos. Vão entregar a sua vida por amor a Cristo Jesus e à humanidade. Estas são palavras do Evangelho que, embora possam parecer palavras simples, na verdade elas contêm todo o mistério de Deus. Todo o mistério de Deus. Por que Deus é assim? Por que Ele é assim? Aliás, deveríamos pensar-nos ou perguntar-nos a nós por que nós somos assim? Por que nós? Nós somos pessoas que temos dificuldade para repartir, que temos dificuldade para conviver, que temos muitas dificuldades para tratar com os outros. Por que nós somos assim? Jesus nos mostra uma outra maneira de ser e viver. Onde a morte não é o fim, mas o começo. Onde a morte realmente é uma porta que se abre para a vida eterna. Este é Jesus. Ele entrou por essa porta para a vida eterna e nos convida, a todos nós, nos convida a entrar. Eu tenho falado que depois da experiência que eu tive no hospital, uns meses atrás, onde quase eu vou, depois daquela experiência eu tive, diríamos assim, a noção da morte desde uma outra perspectiva, desde uma perspectiva mais tranquila e sem temor. Porque a morte dos seres humanos, embora nós a lamentemos e realmente em ocasiões até nos dá espanto e medo, na verdade a morte do ser humano, do cristão, é a abertura, uma porta que se abre para uma outra realidade, que é a realidade do céu. Nós não deveríamos ter medo do céu, claro, nem de morrer, porque essa morte
que próprio Cristo experimentou na sua vida, é essa abertura para a realidade divina, para a realidade do céu. Vamos então com os avisos. Nós temos aqui alguns avisos, que acho que algumas notícias que são importantes, né? A primeira notícia está relacionada com o Papa que já é falecido, né? João Paulo I, que vai ser beatificado em breve. Beatificado. Já foi dada a notícia da sua beatificação, mas solenemente deverá ser beatificado dentro de uma liturgia, né? Para a beatificação é necessário que se reconheça que ele operou um milagre. E o reconhecimento oficialmente do milagre pelo Papa João Paulo I já foi aprovado. Quer dizer, já existe um milagre aprovado e reconhecido como promovido por ele, tá? A notícia onde eu peguei este texto, né, diz que um milagre aconteceu, um milagre que se atribui ao Papa João Paulo I, aconteceu em Buenos Aires, a capital da Argentina. Uma menina de 11 anos, desenganada pelos médicos, tá? Se encontrava no hospital, o pároco a visitou e o pároco, vendo a situação daquela menina, então pensou e começou a orar e pedir a intercessão de João Paulo I. E motivou toda a paróquia, tá? Teve essa iniciativa, motivou toda a paróquia para invocar e pedir a intercessão de João Paulo I em favor daquela menina que estava praticamente condenada a morrer. A família e os membros do hospital, então, começaram a rezar o terço. O terço. E aos poucos, na medida em que eles iam orando e passavam os dias orando, a menina começou a melhorar até ficar totalmente curada. Quero recordar que a doença dela era incurável. E ela acabou sendo curada daquela doença. Então, este é um milagre reconhecido pela Igreja e que vai permitir que o Papa João Paulo I seja beatificado. Vocês devem recordar que antes de ser santo é necessário passar por uma etapa que é a beatificação, quer dizer, o santo deve ser antes primeiro beato para depois ser santo, tá? Então, João Paulo I vai ser reconhecido como beato. E posteriormente deverá acontecer outro milagre para poder declará-lo santo na Igreja. Tem também uma notícia sobre o Cristo Redentor de Rio de Janeiro, que completou 90 anos no dia 12 de outubro, precisamente o dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida, né? Na ocasião foi realizada uma missa de ação de graças aos pés do Cristo Redentor, naquele monte conhecido como Corcovado, tá? No Rio de Janeiro. Tem também uma outra notícia a respeito de 3 seminaristas
que foram sequestrados na Nigéria por terroristas que atacaram o seminário, feriram a seis seminaristas e sequestraram 3 seminaristas. Na Nigéria, assim como em outros países da África, estão acontecendo com bastante frequência estes ataques e sequestros, pedindo dinheiro pelas pessoas que são sequestradas. Então, damos notícia desses 3 seminaristas que foram sequestrados. Não tenho notícias se já foram libertados, provavelmente ainda não, mas o serão, com certeza, porque os sequestradores o que eles querem é dinheiro. É dinheiro. Uma outra notícia a respeito da PASCOM. Este fim de semana está acontecendo aqui nos locais da rádio do Rosário, né? Nossa Senhora do Rosário, está acontecendo um encontro da PASCOM, Pastoral da Comunicação. O título do encontro é A PASCOM e sua missão evangelizadora. Os desafios de uma comunicação responsável, cristã e social. Então, está acontecendo este encontro, hoje mesmo está acontecendo, deve terminar, acredito que esta noite deve terminar o encontro da PASCOM. Eu quero salientar que é um dos poucos encontros de forma presencial, porque até agora a maior parte dos encontros que nós fizemos foi sempre de forma, digamos assim, online, não presencial. Mas este vai ser presencial. O padre ali já nos falava, que ele é o articulador do encontro, nos falava que já tem aproximadamente umas 30 pessoas para participar do encontro, que virão das diversas paróquias, já que é um encontro diocesano, virão das diversas paróquias da nossa diocese. E por último, eu queria também comunicar que nestes dias, a partir do sábado, deste sábado que passou, até a próxima quinta-feira, nós teremos a presença na diocese do arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner. Tá? Ele vem enviado pelo Vaticano para fazer uma visita apostólica à nossa diocese. Tá? Isso foi o que isso realmente nos foi comunicado. Não temos outros detalhes, mas como sempre acontece nas visitas apostólicas, tentaremos mostrar a Dom Leonardo nossa realidade da diocese. Infelizmente não vai dar para visitar outras paróquias, mas pelo menos aqui em Bragança estaremos mostrando as paróquias e a realidade que nós estamos vivendo aqui. Se Deus quiser, então ele vai levar uma ideia de como é realmente nossa diocese. Repito, é o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner. Como vocês podem perceber, ele tem sobrenome alemão, ele é de origem alemã, tá? Mas é bispo, claro. Bom, e nada mais por hoje. Por hoje já terminamos. Eu queria mais uma vez incentivar a todos e a cada um de nós, a mim incluído também, para que não sejamos como Tiago e João, mas procuremos, como nos diz Jesus, servir aos nossos irmãos. O serviço é realmente, eu diria que o miolo do nosso ser católico, do nosso ser cristão. E eu tenho visto isso, e eu posso dizer com alegria, eu tenho visto isso em muitos lugares da nossa diocese. Eu tenho visto isso
em nossas festas paroquiais. Eu tenho visto como as pessoas realmente se entregam no trabalho desinteressado em nossas festas paroquiais, como realmente as pessoas dão tudo de si para que as festas aconteçam e para que elas aconteçam com brilhantismo. Tá? Então, esta mesma atitude que nós temos deve estar presente em toda a nossa vida, para servir não só as nossas festas, que é bom, mas também para servir nossos irmãos. Esta é a mensagem fundamental do Evangelho de hoje. Não procuremos melhores lugares, procuremos sempre servir, especialmente aqueles que mais precisam de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, tenham todos um bom dia e que Deus vos abençoe. Amém.